Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga na Fita. E hoje o nosso canal irá receber Thiago Barbosa, mais um cidadão campista muito polêmico, que fala muito de política, de causas sociais, tá muito interessante e tá muito bacana. Essa entrevista com o Thiago foi dividida em 3 partes, então eu peço que você assista essa parte 1, veja a 2 e também a 3. Acompanhe todas. Te peço para você também nos seguir no Instagram, @SeGnaFitaOficial. Se quiser me seguir, @Daniel10Carlos. Mas antes também de partir para a entrevista, eu tenho um recado muito importante para você. Roda! Pois é, pessoal, agora eu quero dar uma dica muito importante para você que pensa em construir ou reformar. A Casa Ferdal é o melhor lugar. Lá você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Temos todos os tipos de materiais elétricos, hidráulicos e brutos. Tudo da melhor qualidade, claro, sempre com os menores preços. Um atendimento diferenciado. Então, construir ou reformar é na Casa Ferdal. Estamos localizados na Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto, número 851, Guarulhos. Telefone 2739-4936. E para você ficar por dentro sobre todas as novidades e promoções da Casa Ferdal, você tem que adicionar o perfil deles no Facebook. Está Casa Ferdal ou curtir a página Casa Ferdal LTDA. Construir ou reformar? Casa Ferdal. Há mais de 19 anos na sua construção. E agora, roda a vinheta e bora para a entrevista. Pois é, e hoje o Se Liga na Fita recebe ele, Thiago Barbosa. Thiago, muito obrigado pela sua presença. É um prazer poder estar te recebendo. Prazer é meu. E eu já queria que você começasse se apresentando pro pessoal, falando um pouco de você, seu nome, o que você faz. Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde agora, né? Meu nome é Thiago, eu sou marceneiro, trabalho há 3 anos com marcenaria. Músico por esporte, né? Não como profissão. E gosto de política, né? Desde jovem, desde bem mais jovem, eu gosto de política. É o tema central de hoje aqui com o Thiago. Thiago, você já deve estar acompanhando alguns vídeos nossos. Nós já temos um quadro tradicional que é o Papum, que é o jogo rápido. Eu vou te dar 2 opções, você vai escolher uma. Okay. Beleza? Então, diretor, roda aí a vinheta do Papum. Vamos lá, começando aí. Direita ou esquerda? Esquerda moderada. Capitalismo ou socialismo? Capitalismo com a batuta do social. Social-democracia. Isso. Lula ou Bolsonaro? Olha, eu falaria nenhum dos dois, mas se é para escolher entre os dois é Lula. Joaquim Barbosa ou Sérgio Moro? Joaquim Barbosa. Difícil também, mas se é para escolher também eu ficaria com Joaquim Barbosa. PT ou PSDB? PT. Democracia ou ditadura? Democracia, né? Democracia é o centro de tudo, né? Guilherme Boulos ou Manuela Dávila? Só pode ser os dois? Pode os dois, mas cara, eu destacar um. Então, cada um de um lado, né? Entre os dois eu ficaria com a Manuela Dávila, né? Mas eu acho que nós temos boas opções aí, fora os dois, né? E para encerrar, uma polêmica que voltou à tona nessas eleições: voto impresso ou urna eletrônica? Os dois. Eu acho que a urna eletrônica ela tem que emitir o voto impresso e assim uma segunda via colocada na urna. Um pouquinho mais segurança. Sim. Se esse é o problema, né? É o porquê da questão, eu acho que... Ótimo. Vamos agora partir para a entrevista em si, né? Sim. Exatamente. Olha, Thiago, a corrupção chegou a esse caos que está aí. A gente sabe que é planos políticos, aquela coisa toda. Você acha que
foi só por causa dos políticos ou nós, como cidadãos, temos culpa também no cartório? Eu acho que é uma questão social, né? A corrupção se dá desde a época da chegada do descobrimento aqui ao Brasil, né? Dos descobridores, desde a época de Cabral, né? Você via que os índios eram subornados de certa forma, né? Você me dá onde que é tal lugar e eu te dou tal presente, aquele presente de grego que o índio nunca viu, né? Para ele uma coisa diferente. Mágica, né? Mágica, exatamente. E aí você vai chegando ao Império, né? Mais à frente, né? Se vendiam favores em troca, né? De uma posição social, em troca de um título, né? Então o Império ele foi tocado assim, aí veio a República, né? Enfim, a questão cultural e social brasileira, ela é muito controversa, muito complexa, né? Então a corrupção ela está inserida no cerne do povo, porque do povo sai o político, né? Do povo. Você diz agora com um amigo nosso agora quer se candidatar, né? Enquanto eu tenho um parente até que se candidatou, qual é o verdadeiro propósito dele querer se candidatar? Será que é verdadeiramente querer resolver as mazelas da sociedade, né? Os problemas de corrupção? Será que quando entrar lá ele não vai entrar nesse grande jogo, nesse grande sistema, né? Que quando você chega ao poder você tem que cantar conforme a música, né? Então eu acho que é isso que define um pouco a questão da corrupção na sociedade. Ela parte do povo. Não adianta a gente colocar que a culpa é só do político, né? Os políticos seriam a ponta do iceberg, né? Sim, porque ele chegou ao poder e de lá ele não quer sair, né? E chegou lá através de nós. De nós. E na maioria das vezes, se ele não vem herdando, né? Desde a época que você sabe que tem família de político que vem desde o Império, ele tá ali, né? Que veio de tataravô, que é o bisavô, o avô, o sobrinho. Eu não sei agora dizer quem são, eu já vi uma entrevista assim. E é uma questão de carreira, né? Você tem a questão de carreira militar, que né, o pai, o avô, né, eram militares, né, passou por neto, e existe isso na política também no Brasil. Vai eternizando, né? Exatamente, mas e qual é o propósito disso, né? Qual foi a resolução que ele trouxe, que essa família trouxe? Qual o patrimônio que ela adquiriu conforme isso? Porque você sabe que você não precisa receber um salário alto de um deputado, né, mais os outros benefícios para se tornar rico. O que faz o cara se tornar rico na política são os conhecimentos, os favores, né? Um político é muito mais fácil ele conhecer um empresário que vai facilitar a compra de algo, né? Eu acho que aí já é uma questão moral também que entra, né? Não é só uma questão de corrupção, né? Ele entra lá, ele tem acesso a coisas que nós, cidadãos comuns, não temos, né? E isso fica muito especificado em alguns políticos, por exemplo, né? Você sabe, o cara tá com patrimônio aumentado e tal, em pouco tempo, aí vasculha todas as contas, parentes e tal, e não acha nada, mas a questão moral conta muito nisso, porque ele conhece os favores, né? Ele conhece pessoas que vão favorecer ele. Será que a questão moral também não é para ser implicada nessa situação também da corrupção, né? Será que só a corrupção em si, mas a moralidade, né? Eu acho que o cidadão brasileiro também, muitas das vezes, falta moralidade a ele, né? Eu vou falar a palavra imoral, que o cidadão brasileiro é imoral, eu acho que seria um pouco injusto, porque é um cidadão trabalhador, né? Um dos que mais trabalham para bancar todo esse sistema, né? Às vezes ele marcha contra ele si, né? Contra ele próprio, contra si mesmo. Maravilha. Thiago, no Papum você, entre a direita e a esquerda, escolheu a esquerda. Eu gostaria que você pudesse expor um pouquinho do que é a esquerda para o pessoal que está nos assistindo, que talvez não saiba, não tenha noção como que a esquerda funciona, porque a gente ouve muito falar de esquerda e direita,
mas de pessoas, às vezes, que são de direita, que têm um ponto de vista, às vezes pessoas que não entendem muito. Eu gostaria que você, que se define mesmo como uma pessoa de esquerda, definisse como a esquerda funciona, alguns mitos, o que é verdade, o que não é. Sim. Eu acho que teve algumas coisas que eu não te disse antes da entrevista, né? Eu sou filiado ao PT, no Partido dos Trabalhadores. Não tem muito tempo, mas eu sou filiado. Não milito em prol do partido, não vou a reuniões, não participo. Aqui a militância que eu não conheço, aqui de Campos. Mas eu sempre fui a favor do trabalhador em si. Então, numa luta contra a falta de democracia que está começando a ocorrer no nosso país, né? As estruturas democráticas estão combalidas, estão ruindo, né? Você vê que alguns juízes hoje eles intervêm bruscamente pelo fator dele ter o poder, entendeu? Em algumas situações, né? E a esquerda hoje, né? Acho que a esquerda, historicamente, no nosso país, ela sempre foi a favor da sociedade, né? Se a gente for falar da esquerda, a gente vai ter que começar a falar por Karl Marx, né? Não sou um grande fã de Karl Marx, não sou... Mas ele começou com uma história utópica, sabe? A questão do comunismo, né? O socialismo acho que é um pouco mais, né, a questão do que ele escreveu, né, sobre o socialismo, sobre o comunismo, é muito tópico, mas o socialismo é um pouco mais real, entende? O comunismo é uma ideia assim que tá dentro do cerne de cada, conforme ele escreveu, é claro, não estou falando conforme é praticado, né? Porque eles tentaram fazer o comunismo se tornar algo político e isso foi a grande ruína do comunismo. Entendeu? Eles formaram um partido, eles tentaram estruturar à força, né? Algo que deveria ser orgânico, entende? Né? Forçando a barra, né? Forçando a barra, assim, eu sou uma autoridade e impõe a você ser um comum com todo, entendeu? Que você divida, para você dividir, eu obrigo a você a ter só isso e você receber só aquilo. Eu não sou a favor disso, sabe? Eu acho que o cidadão ele pode ter o que ele quer ter pelo esforço próprio, né? Então, nesse ponto, eu não sou a favor do comunismo, né? Admiro quem quer pegar essa peça, né, essa escrita que o Marx fez e tenta viver por ele mesmo, né? Admiro, mas agora sem impor alguém, né? Restrição de liberdade é muito complexo. Eu não sou a favor do comunismo. É complexo você falar que não é a favor de algo, né? Eu nunca vivi, né? Eu só posso falar de algo que eu vivi, então, que eu vi, né? Que eu presenciei. Mas eu não queria para mim, talvez, um comunismo, sabe? Uma sociedade comunista sem que seja utópica, né? Sem que seja do cerne do comum, né? Que todos dividissem, né? Que quisessem ter tudo igual, né? Que compartilhassem, né? Pô, tá faltando aqui, toma, né? Vamos dizer que existe uma grande sociedade agrícola, as pessoas vivam ali, né? E cada um reparte com o próximo, trabalha em prol da própria sociedade. Vamos dizer que isso seria algo comunista, mas não é a realidade, né? Do que o comunismo impôs ao mundo, né? Socialismo acho que vem de social, né? Eu acho que eu estava pensando isso antes de vir para cá. Eu acho que é complexo você falar que o capitalismo tem que imperar na sua forma mais bruta e crua dentro de uma sociedade com tantas mazelas que nem a nossa, né? Nós estamos aqui talvez numa das partes mais abastadas da cidade, né? Aqui no centro, né? Mas se você for para as periferias de algumas cidades, por exemplo, já tive o prazer de conhecer uma favela do Rio de Janeiro, de entrar, né? Um trabalho social que eu fui prestar até junto de uma igreja.
E você vê, cara, ali a dificuldade, sabe? A dificuldade de ir e vir ali, porque você é vigiado. Se você não é vigiado pela questão do tráfico, você é vigiado pela polícia na hora que você entra, sabe? Não existe liberdade. Não existe. Não existe nem pro bem nem pro mal, você tá entendendo? Então imagina você viver sob tensão, que a sociedade te impõe vivendo aquilo, sabe? Então eu acho que um governo de direita hoje, ele é totalmente de direita, ele iria impor ao Brasil algo muito cruel, sabe? Você vai resolver um problema de violência, tudo bem, mas qual seria a forma correta de se resolver esse problema? Dando uma arma ou investindo em segurança, educação, né? Eu acho que se a sociedade brasileira ela tivesse em pleno nesse sentido, né, de ter feito de tudo para investir, né, fora a corrupção, né, investir no social, investir na educação massiva, né, maciça, né. Você vê países nórdicos hoje, né, hoje eles, se eu não me engano, ali pela Dinamarca, Suécia, ali um desses países, a Finlândia. A Finlândia em 50 anos há 50 anos atrás, 60 anos atrás, mais ou menos nessa faixa, eles tinham uma estrada calçada, era uma. Hoje é um país assim, com um cerne moral de educação gigantesco, que ele entrou no âmago da sociedade, sabe? Então, você vê que é possível, sabe? E você pode ter certeza que a Finlândia tem menos território, isso é óbvio, e menos recurso que nós. Muito menos recurso que nós. Eles não têm a terra que nós temos para plantar, sabe? Você passa nessas BRs da vida, você vê quanta terra, né, vasta, você perde de vista e não tem um plantio. Aí você fala, mas boi, não tem. Você vê que não tem. A desculpa por desmatamento da Mata Atlântica na época, não. Tem que tirar esses matos para poder ter pasto para os bois. Mas cadê? Sabe, essas terras paradas. E nós somos, eu acho que, o país que alimenta 1/3 da população mundial, né? Então, é complexo dizer que essa sociedade nossa, acho que isso é mais que direita e esquerda. É complexo dizer que essa sociedade nossa, ela não precisa de uma transformação social antes de que o mercado invada, sabe? Sem dó, sem piedade, e imponha ao trabalhador que, poxa, você observa hoje o desemprego, né? Acho que nós estamos em 14 milhões de desempregados hoje no país, graças a um mau governo, né? Isso eu posso dizer, um mau governo. A Dilma Rousseff, ela fez um péssimo governo, isso eu digo de boca cheia. É até interessante, porque é muito difícil ver pessoas da esquerda que têm essa opinião que você tem. Sim. Até uma pessoa que é filiada ao PT é uma opinião até diferente, né, do que a gente está acostumado. A gente não pode ter vergonha de assumir os erros, né? O PT, como partido e como esquerda, ele cometeu um erro extenso em ter se filiado, né, das ideias do PMDB, né, que é um partido orgânico e historicamente, você vê, desde 89 o PMDB está no poder. E já que você tocou nesse assunto, para você foi golpe? O impeachment de 2016? Foi golpe. Pra mim foi mesmo golpe. Sendo um mau governo, mesmo tendo todos aqueles problemas, agora, o ato foi um golpe, no caso. Agora observa, né? Você pega partidos, esse partido do Centrão que a gente já tocou, né? Eles eram aliados ao PT para fazer um governo, né? O PT fazer um governo que foi
Foi de extremo mau gosto que o PT fez ter se aliado a 500 partidos, né, para poder governar. Mas só se governa assim. Enfim, primeiro o erro foi se imagina, eu sou do partido, né? E sou eu o presidente da República, né? Aí eu ponho como vice, né, a pessoa do outro partido, que seria o partido amigo. Aí o presidente da Câmara e o presidente do Senado são do mesmo partido. Aí já foi um erro, né? Quem é que está na linha sucessória? O famoso tiro no pé, né? Exatamente. Então ali já, pra mim, ali vendeu a alma pro bicho, né? Ali o PT vendeu a alma pro bicho ali, né? E eles falam de crime de responsabilidade. Primeiro que não é um crime conforme, tipo assim, eu matei alguém. Não é um crime, não é esse crime, né? As pessoas têm que entender crime como se fosse um crime hediondo, um crime político, né? Sim, mas na sua opinião, se ela tivesse, mesmo ela fazendo um mau governo, na sua opinião, se ela estivesse ainda no poder, estaria menos pior do que está? Eu creio que estaria menos pior. Porque o que assumiu, né? A presidência, né, o temeroso, né, ele entregou o país ao mercado, né? Ele pegou toda a estrutura nacional e entregou a bolsa, sabe, aos bancos. O que estava ruim piorou, né? Porque o que o banco quer? Vamos ser reais, né? Ser realista. Ele quer lucro. Então ele pega a tua dívida, né, e joga juros e você não consegue pagar. É o que está acontecendo com o país. Ele joga antigamente, né, era legalizado, agora é ilegal, né? O cara que empresta juro, fugiu o nome. O cara emprestava juro, ele colocava o juro que ele quisesse para você e você tinha que pagar. Se você não pagasse, agiota, né? Se você não pagasse, ele tomava o que era seu. É o que os bancos fazem hoje com a situação da economia brasileira. No mundo não tem juros como os nossos, sabe? Eles fecham o mercado para 5 banqueiros, né? Se você for nos Estados Unidos, existem mais de 1000 bancos, cada um eles falam tanto dos Estados Unidos, mas não fala coisa que é boa lá, né? Quer copiar tanta coisa, mas o que deveria ser copiado. Exatamente, né? O bom pra eles é ir à Disney, né? O pessoal da panela falou muito isso. Você tirou meu direito de ir à Disney, né? Mas toda a questão do governo Dilma, né, se passou por várias tragédias, né? Primeiro a queda das commodities, né? O mercado, o petróleo despencou, né? Você estava trabalhando. O que era baseado a indústria, né, do PT, né? A indústria do governo do PT, né? Era baseado na Petrobras, baseado do petróleo, né? Na exploração, né? Quando se tomba o barril de petróleo, tudo que é o teu chão cai. E foi um grande erro do PT isso, né? Foi um grande erro da esquerda como um todo. E você pega isso associado que a construção civil também, que é o que estava alavancando o país, né? Ruiu junto, né? Então eu acho que isso aí se deve, né, a erros do governo e também a causa da queda, né, de certa forma, do governo Dilma Rousseff, né? Nós tivemos governos piores, né? Se você for pegar os números do governo Dilma, ela termina com números superiores a de Fernando Henrique, né? Que é a direita moderada, né? A direita mais para a esquerda, né? Eles são direitos. Se você for pegar lá as cláusulas do partido, a quem eles são filiados internacionalmente, eles são filiados à direita internacional.
tem uma ou outra que manteve do princípio, que é alguma coisa da esquerda. Inclusive o PSDB, eles têm uma ala de esquerda dentro do partido, uma esquerda bem moderada, porque ele não pode fugir do âmago da coisa, né? Sim. Então, os números de Dilma Rousseff saíram melhores que os números de Fernando Henrique, né? Que foi um entregalista, né? Um sociólogo, eu nunca vi um sociólogo dessa forma, entendeu? Um cara que, assim, o sociólogo, ele visa o bem da sociedade, né? Ele estuda para esse bem. Aí você fala assim, a privatização é ótima, é maravilhosa para o povo. Você vai aqui na estação rodoviária, você vê os trens como eles são tão lindos, transportando minério para tudo quanto é lado, entendeu? Isso foi a privatização de Fernando Henrique, ele é um entregalista, entendeu? Ele entregou muita coisa de graça. A Vale, por exemplo, é algo super lucrativo, ele deu, né? Aí vem esse papo de privatização também, que é outra coisa, né? Não Você é totalmente contra? Não sou totalmente contra, mas, por exemplo, a Petrobras hoje nós temos eu acho que não se fala, né? Outra coisa que não se fala, eu acho que nós hoje temos a maior quantidade de petróleo no mundo, se não é a maior, uma das maiores, com a descoberta do pré-sal, né? Você vê uma sociedade carente como essa, você entrega um bem de estratégia. Você sabe que a Noruega não tem mais petróleo. Eles sugaram o petróleo deles por bem da sociedade deles. Aí nós falamos assim, poxa, tem que privatizar, né? Mas eles vêm de lá com a firma deles, estatal deles, que existe ainda, e vêm para cá e compram o nosso petróleo. Mas por bem para a sociedade deles, é óbvio. E a nossa a gente dá por bem da sociedade dos outros, né? Quanto dessa venda, né? Se for ver, hoje avaliado um campo de petróleo hoje, ele foi entregue pelo seu Temer, né? Michel Temer, um temeroso, né? Um marginal, né? No poder, é um bandido no poder. Ele foi entregue a preço de banana, né? A gente já foi conhecido como República das Bananas, né? Tá voltando a ser, né? Internacionalmente, né? Se você for ver o preço de um barril de um campo de petróleo, né? Ele vendeu o campo de petróleo, vamos dizer, avaliado em 100 bilhões, ele vende por 10. Isso é um crime lesa pátria. Em outros países, como a China, você sabe o que aconteceria com ele, né? É de indignar, sabe? Um cara desse continuar no poder, entendeu? E aí, quando a dona Dilma Rousseff fez uma coisa que uma pedalada, né? Que todo o autor o senador autor do relatório sobre o impeachment, né? Que agora está vindo como governador de Minas Gerais. Se não me falha a memória, esqueci o nome dele. Mas está vindo como governador de Minas Gerais. Ele cansou de fazer pedaladas. Ele foi o autor do processo contra Dilma de pedalada. Todo prefeito, todo governador, todo presidente da República, ele pedala. Entende? Isso foi um motivo, será, para tombar uma presidente eleita democraticamente. Se nós vivemos a democracia, nós temos que respeitá-la. O partido do PT, quando ele foi permitido lançar candidato, né, ele entrou no estreito democrático, sabe? Então, a partir daí, se aquele candidato, independente de esquerda ou direita, ele foi eleito, né? Se ele foi eleito, ele tem que ser respeitado até o fim do mandato dele. Ótimo. Agora, Thiago, vamos falar agora sobre a prisão do ex-presidente Lula. Eu quero saber se você acha a prisão justa, o que você tem a dizer sobre esses trâmites aí da candidatura, vai ou não vai, mas você não responde agora, responde na parte 2. A gente volta na sequência. Tem ainda, vamos falar de Lula e tem muito mais assuntos. Voltamos já. Sobe os créditos.